Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por meio das nossas meditações, nós podemos também conhecer o coração de Deus e os princípios para sermos chamados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos entrar, estávamos falando sobre o pano de fundo da entrada de Davi na história. E hoje, então, nós vamos falar sobre isso. Lá em 1 Samuel 17, 26, tem uma frase que é a frase que mais nos impactou quando Davi ele entra então. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Nossa meditação de hoje se chama Uma Pedra. Chegamos a esse relato das Escrituras que mexe com a imaginação de todo menino, de toda menina que algum dia frequentou uma aula da escola bíblica dominical. É a história de Davi e Golias. Que possamos ter a alegria de relê-la como se fosse a primeira vez. Pegue a sua Bíblia e leia 1 Samuel 17, dos versículos 1 a 58. Vamos saber que Saul, agora já na meia-idade, novamente se vê diante dos filisteus. 3 dos irmãos mais velhos de Davi estão no exército. Davi aparentemente retorna para o aprisco de suas ovelhas depois de tocar harpa para acalmar o rei. Davi costumava levar provisões da fazenda da família para os seus irmãos na frente da batalha. Nessa ocasião, quando ele chegou, foi informado de que Golias, um guerreiro filisteu de 2 metros e 75 de altura, afrontava os israelitas de manhã até a noite há 40 dias. 40 dias de opressão do inimigo, 40 dias tentando, então, aquele povo, oprimindo. Já vimos que Davi, como era artista e guerreiro, possuía virtudes da delicadeza, mas também da força. Vimos sua delicadeza na maneira suave como tocava a sua harpa. Mas vimos ali o inimigo. Ele desafiava o exército israelita e Saul, seus soldados, estavam apavorados. Agora nós vemos então a força de um menino guerreiro. Quando ele ouviu os insultos de Golias, ele pergunta: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Imediatamente ele se oferece então para enfrentar aquele gigante. Seus irmãos estavam tomados pelo medo e aquele exército, mas Davi viu a situação de maneira diferente. Se uma pessoa teme ao Senhor, ela não tem motivo para temer mais nada. Por outro lado, se uma pessoa não o teme, então ela vive cercada pelo medo, e o medo então se torna seu estilo de vida. Davi temia o Altíssimo, logo não temia a Golias. Saul não respeitava o Senhor, portanto temia também a Golias, a opinião alheia, o inimigo, até mesmo um rapaz que tocava harpa para ele. Antes de nós pensarmos mais sobre essa história, tem 2 detalhes importantes que eu gostaria de trazer para a nossa meditação. Davi, ele conhecia Deus, mas ele também conhecia o desprezo da parte de seus irmãos.
Quando o irmão mais velho dele, Eliabe, ouviu-o falando de Golias, ficou irado e lançou falsas acusações contra ele, dizendo assim: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? Eliabe disse tudo o que podia para desencorajar Davi. Disse que ele não era bem-vindo ali. Fez pouco caso do trabalho dele e acusou de presunção e maldade. Davi então responde: o que fiz eu agora? 1 Samuel 17, 28 e 29. O que deixa claro que não era a primeira vez que eles entravam em atrito. Os irmãos de Davi com certeza não estavam contentes em vê-lo. Podemos imaginar então esta reação de Eliabe tem a ver com o fato dele quase ter sido ungido rei. A primeira gota de azeite já estava para cair em sua cabeça quando Deus deteve Samuel e o reprovou por olhar para a aparência. Qualquer que seja a razão, Eliabe era muito hostil a Davi. Acho que ninguém consegue estimular-nos ou desestimular-nos mais do que os da nossa própria família. As opiniões de nossos familiares sobre nós são fatores determinantes. Você não acha? Se as pessoas que nos conhecem melhor nos incentivam menos, temos poucas chances de desenvolver confiança. Mas Davi não se deixou intimidar pelas críticas de Eliabe por uma única razão. Ele colocava a palavra de Deus acima da opinião das pessoas. Como um jovem hebreu, Davi ouvira as promessas de vitória que o Senhor fizera para a nação que invocasse seu nome e ele cria nelas. Sempre que você se sentir sozinho, rejeitado ou incompreendido, compare sua situação com a de Davi. O menino tinha o coração mais puro possível e sua própria família o amaldiçoava. Não quero subestimar sua dor, mas em Davi você pode certamente encontrar alguém que conheceu o desprezo. Outro detalhe dessa história é que quando Davi se ofereceu para combater o gigante Saul, prontamente vestiu então Davi com a armadura do rei. Imagine essa cena, um jovem pastor de ovelhas vestido com a armadura de um rei de meia idade que tinha o dobro do seu tamanho. Se Davi mal conseguia andar com ela, como ele conseguiria lutar? Davi fez uma sábia escolha que se torna para nós um ensinamento. Ele diz assim em 1 Samuel 17:39: não consigo andar com isso, pois eu não estou acostumado. Que sabedoria para um adolescente. O rapaz estava bastante tranquilo para dizer: eu não sou este que você veste? Não sou eu. Houve uma grande frase já, e nós precisamos ver que nossas tentativas, às vezes, de copiar quem quer que seja, são como vestir a armadura de Saul. Podemos então aprender uma grande lição com Davi, que Deus nos fez para sermos quem somos, e não alguma outra pessoa. Essa é uma lição preciosa para a nossa vida. Quem sabe você esteja vestindo a armadura de algum Saul? Nós precisamos, na verdade, de vestes celestiais. Davi tirou a armadura de Saul, recolheu 5 pedras lisas, tomou a sua funda de pastor e saiu para encontrar Golias, mas debaixo de um outro poder, do poder de Deus. O resto nós já sabemos. Nenhum gigante jamais será páreo para um grande Deus com uma pequena pedra. O exemplo de Davi nos ensina algumas verdades maravilhosas e práticas que podemos usar para lidar com os gigantes da nossa própria vida. Primeiro, ele demonstra o que a palavra de Deus nos diz, que somos amados, somos capazes, somos abençoados. E podemos, por intermédio de Cristo, que nos fortalece, fazer qualquer coisa para a qual Deus nos oriente.
Filipenses 4:13 diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Devemos ter mais confiança na palavra de Deus do que na opinião dos outros a nosso respeito. Segunda coisa que nós podemos aprender, que Davi nos lembra, de comparar o tamanho do nosso obstáculo com o tamanho do nosso Deus. Golias tinha quase 3 metros de altura, com 63 quilos só de armadura protegendo. Nós temos a tendência de comparar os nossos obstáculos com a nossa própria força. Por isso nos sentimos intimidados, derrotados e até mesmo antes das batalhas começarem já desistimos. O que nós precisamos aprender é que não podemos medir nosso obstáculo com o tamanho da nossa força, mas sim com o tamanho do nosso Deus. Davi teve de enfrentar aquele obstáculo gigante, mesmo assim, usar a própria força? Não, a confiança dele no Altíssimo fez com que um pequeno feixe, uma pedrinha, um pedregulho, ferisse o seu inimigo mortalmente. Davi nos fala da nossa necessidade de reconhecer o Deus vivo e atuante em nossas vidas. Veja como ele se refere ao Altíssimo. Quem é este filisteu, incircunciso, para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você que enfrenta situações e conflitos como um membro do exército do Deus vivo, você quer que o Senhor tudo pode? Você se protege no seu nome? Nossa vitória não reside na fé em nossa espiritualidade, mas em nosso Deus. Costumamos intimidar-nos, ter medos das batalhas porque vacilamos na nossa fé a respeito de quem é Deus. Devemos lembrar que não sustentamos a vitória por causa da nossa fé, mas sim por causa do nosso Senhor. A fé em si é inútil, mas aquela que crê no Deus vivo é atuante e pode mover montanhas. Ele está vivo e ele é atuante. Ele quer fazer de você uma prova viva disso. Lembre-se, a cruz teria sido a pior derrota de Deus se as pessoas não tivessem razão para exclamar: hoje Jesus vive. As histórias não ficaram melhores que a de Davi e Golias ficaram. Sempre vale a pena contar algumas delas de novo. Vale a pena acreditar em um Deus vivo e poderoso, que quer que todos os seus inimigos, suas batalhas, suas provas e provações saibam que Ele é Altíssimo e Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Amados, que o Senhor abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.